E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou resolver o exercício 1 da lista 3. Lembrando que a lista 3 é sobre a primeira lei da termodinâmica, então a gente vai aqui para o primeiro exercício sobre a primeira lei. Lendo o enunciado do exercício, ele diz o seguinte: como mostrado na figura ao lado, uma amostra de gás ideal é expandida de 1 metro cúbico para 2 metros cúbicos em um processo quase estático, para o qual vale a relação P igual a αβ², onde α é uma constante. Sendo α igual a 5 atm por metro a sexta, calcule o trabalho realizado pelo gás nesse processo. Então é o seguinte, ele quer que a gente calcule o trabalho realizado pelo gás em um determinado processo. Tudo bem? Para isso, a gente tem que lembrar que o trabalho é a área embaixo da curva no diagrama de pressão por volume. Tudo bem? Se ele é a área embaixo da curva no diagrama de pressão por volume, ele é a integral da pressão no volume. Então, ele é a integral do estado inicial até o estado final de PdV. Então, essa é a expressão que a gente usa para calcular o trabalho. Tudo bem? Nesse caso, o enunciado deu para a gente que a pressão se comporta como αβ². Ou seja, a pressão é uma função quadrática do volume. Então, a gente vai ter que integrar essa função aí no volume. Então, é só você pegar essa pressão aqui, que é dada por αβ², substituir na integral, e aí a gente faz a integral. Então, fica integral do volume inicial até o volume final de αβ² dV. A integral de v² a gente sabe, é v ao cubo sobre 3, né? Então, o resultado vai ser α sobre 3, volume final ao cubo, menos volume inicial ao cubo, que eu já substituí os limites de integração. Então, essa é a expressão que a gente obteve para o trabalho. α sobre 3, que multiplica volume final ao cubo, menos volume inicial ao cubo. Tudo bem? Então, essa é a expressão que a gente encontrou. Agora, a gente vai ter que substituir os números, né? O alfa que ele forneceu no enunciado, a unidade que ele estava usando era atm por metro a sexta. Para a gente obter o trabalho em joules, a gente deve usar as unidades do sistema internacional. Então a gente tem que usar a pressão em pascal, ou newton por metro quadrado. Para isso, a gente tem que converter então a pressão de atm para pascal, então a gente multiplica por 10 à quinta para fazer essa conversão. Então aparece aí uns 5 vezes 10 à quinta. Tudo bem? Então 5 vezes 10 à quinta pascal por metro a sexta é a unidade no sistema internacional para o alfa. O volume tem que estar em metro cúbico, os dois volumes foram dados em metro cúbico, então está tudo certo. O que a gente faz agora é simplesmente substituir. Então no lugar do alfa fica aí o 5 10 à quinta, aí fica, como é alfa sobre 3, fica 5 10 à quinta dividido por 3, que é o que a gente está vendo aqui, né? Que multiplica o volume final ao cubo, vai ficar 2 ao cubo, que é 8, menos o volume inicial ao cubo, que é 1 ao cubo, que vai dar 1. Repara que tem 1 metro a nona aqui, porque você tem 1 metro ao cubo elevado ao cubo, então aparece 1 metro a nona. Só para a gente brincar com as unidades aqui, antes de fazer a conta, o pascal é newton por metro quadrado. Então, newton por metro quadrado por metro a sexta dá newton por metro a oitava. Aí esse metro a oitava vai simplificar com esse metro a nona e vai ficar newton vezes metro. Newton vezes metro é joule, né? Então, tá certinho as unidades. Fazendo as continhas, é só você fazer 8 menos 1 dá 7, aí você faz 7 vezes 5, 35, divide por 3, tal. A gente chega em 11,6 vezes 10 à quinta. Então, o trabalho realizado pelo gás nesse processo, indo do estado inicial até o estado final, é 11,6 10 à quinta joules. Tá? Reparem que é um trabalho positivo, faz sentido, o volume aumentou, o gás expandiu, então ele realizou um trabalho, né? Então o trabalho foi positivo, o que faz sentido, e o valor do trabalho a gente obteve aqui.